Quem que pode ler para a gente essa reflexão? Eu posso ler. Por favor. Reflexão. A escalada evolutiva e as virtudes. Consistiria a escalada evolutiva somente em aquisições de virtudes? Ou o conceito de evolução é muito mais amplo? O desenvolvimento espiritual envolve o conhecimento, a criatividade e as atitudes. Por crescimento, entende-se o desvendar das leis naturais. Já a criatividade se traduz pelo uso das leis na satisfação do ser. E, finalmente, as atitudes seriam a real execução daquilo que foi concebido pela criatividade, a qual resulta em experiências adquiridas. Pelo conhecimento, deixa eu ver se é isso que eu entendi. Pelo conhecimento, é, eu vou tentar utilizar as leis naturais, mas a vida de um modo geral, todas as leis, todos os fatos, eu vou tentar utilizar isso de forma que aqui na criatividade eu me sinta bem, eu tenha prazer com isso que eu descobri através das leis. Então, eu tenho que ter conhecimento do mundo, né, da vida e de tudo mais, para que eu use isso de forma interessante, de forma inteligente, para que eu possa ter boas atitudes. Eu estou tentando encaixar isso aí, talvez em alguns dos exemplos que a gente deu aí. Né? Vamos pegar o caso do dente, que eu passei esse caso do dente aí que a Patrícia passou, eu acho que é comum. Então o dente quebrou. Então o que eu tenho que entender? Que, por exemplo, quando você falou do dente, eu fiquei bravo com o meu também, que aconteceu em janeiro, né? E eu tive que também retirar o dente, e agora que, tá aqui, que já está chegando no ponto do implante. Então a gente fica bravo, mas você fala, pô, eu tô com 63 anos, pô, por mais que eu tenha cuidado bem do dente, chega uma hora que a geração do meu pai e da minha mãe com 40 não tinha mais dente, hoje com 60, a Patrícia é muito mais jovem do que eu. Mas você fala assim, poxa, chegou lá, né? Então agora vamos lá, vamos fazer um implante tranquilo. Então não adianta ficar bravo, porque isso é uma lei natural, é uma lei da vida. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E aí, o que é a criatividade? É eu aprender, né, a me adaptar a essa nova situação. Então, durante esses meses aí que não teve o implante, ou mesmo depois do implante, não é mais o mesmo dente que era antes. Então, eu vou ter que me adaptar a essa nova situação, né? E qual que é a atitude? Quando eu for comer torresmo de novo, eu vou conseguir, mas através de tudo isso. Então, através de eu ter aceitado aquilo que aconteceu, através da minha adaptação àquilo que aconteceu, e não adianta brigar contra. Porque se eu ficar bravo porque o dente quebrou, ele não volta. Né? Aí vai dar outro problema, talvez um problema de coração, então não adianta nada. Então a gente tem que entender, porque a vida ela vai colocando as coisas, e às vezes basta a gente observar o que ela está apresentando para a gente aí. Né? Se a gente ficar lutando contra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que vocês pensam sobre essa reflexão? Engraçado que antes de eu quebrar o dente, eu li um texto sobre aceitação. E no dia que eu quebrei o dente, eu falei, bom, o texto não veio à toa, né? Vamos reler o texto lá. Porque fala exatamente isso. No resumo, aceita que dói menos, né? Mas é você aceitar aquilo que está acontecendo de uma forma de, de, de conhecimento, né? De uma forma de crescimento, de uma experiência, aprender a aceitar e, no meu caso, reorganizar, né? As atividades, as datas, as coisas e falar, e tá tudo bem, Pois é. né? Dos males o menor, tá tudo bem. Foi um dente, que, como você colocou, se não foi hoje, ia ser depois, porque é a lei natural das coisas. Poxa, mas tinha que acontecer agora, mas aí é aquela sua resistência, né? Quanto mais a gente resiste com aquilo que está acontecendo, mais a gente vai sofrer. Quanto mais a gente aceita,
tenta entender e traz uma outra solução e fica mais flexível, menos rígido você fica para aquela situação, acho que flui melhor. Foi Mas é um melhor. exercício, né? Você vê, você vê, e ele está falando aqui, ó, nessa escalada evolutiva. Porque às vezes eu penso que são só virtudes. E eu fico tentando adquirir virtudes o tempo todo, e a maior, ou uma das maiores virtudes, que seria a paciência, a resignação, a resiliência, eu acabo não tendo. Então, você vê o caso. Eu estou citando vocês aqui, hoje eu estou jogando todos vocês aqui na roda, só para a gente poder ilustrar bacana. O caso da Joelma, que está passando, né, a questão da córnea. Né? Então, a gente sabe daquilo que ela deve estar sentindo. Então, isso está resultando, se você me permite, Joelma, num grande aprendizado para você. Mas eu estava ouvindo um recorte do Roberto Campos, de 1990, que ele fala que nós temos 3 estágios. Né? O primeiro estágio é aprender com o erro do outro. Não, minto, aprender com o nosso próprio erro, aprender com o erro do outro e nunca aprender. Né? Então, é claro que no caso que a gente está citando, não é erro de ninguém, né? Não tem erro em nenhum momento. Mas aquilo que acontece com você, aquilo que acontece com a Patrícia, aquilo que acontece com o Divanir, aquilo que acontece comigo, ele serve para eu aprender, mas serve para o outro aprender também. Então, puxa vida, como eu aprendo com a sua resignação, como eu aprendo com a sua paciência, como eu aprendo com a sua capacidade de adaptação. Então, isso tudo é maravilhoso, né? Então, você vê como é que a gente está vivendo aqui e vai aprendendo. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Joelma, já que você foi citada? Aprender com o outro é bem interessante. Hoje eu fui ao médico levar um exame lá e tal, e eu cheguei, estava saindo uma senhora cadeirante, toda atrofiada, não, ela só lê os lábios, ela já estava no quarto transplante, e para ela enxergar é uma necessidade extrema, porque ela não, como é que fala? Ela não fala, né? Ela não escuta. Então, ela só lê os lábios, né? Deve ter aprendido, não sei qual é o problema que ela tem. E eu ao vê-la, eu falei, Jesus, eu estou no céu. Então, a gente está falando, né? A gente aprende muito, muito, né? E às vezes você fica triste e ao mesmo tempo parece algo. Pô, você está triste por quê? Olha aí, Ah, não é? É uma coisa incrível. Isso aconteceu comigo hoje. A gente aprende realmente, né? A gente não é só conhecimento acadêmico, ir para uma faculdade, tal, tal, tal. No dia a dia, situações, né, que a gente tem que aprender a olhar, né? Aprender a ouvir, né? A gente tem que ter escutativa, né? Às vezes a gente olha, mas a gente não vê, né? Como é que fala? A gente ouve, mas a gente não escuta. Então, tudo é isso é isso aí. aprendizado, né? Isso aconteceu hoje comigo, né? E eu fiquei até sensibilizada ao vê-la naquela situação. Aí depois a menina falou para mim, olha, ela está no quarto transplante e está sofrendo, porque ela tem todo uma, assim, não é só o problema da córnea, tem todo o problema físico dela, né? As doenças que ela tem lá, que eu não sei qual é, mas assim, gente, aquilo lá me trouxe assim, como é que eu posso falar? Uma tranquilidade, sabe? De olhar para mim. E, gente, olha, eu perto dela, nossa, acho que não tem nada, né? Então, isso é um aprendizado. A gente aprende realmente com o outro. Com certeza. É, no livro anterior, a introdução aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? No capítulo anterior, vocês viram o homem estagiando, né? O ser, o princípio inteligente, estagiando nos outros reinos. E essa ideia desse estagiar nos outros reinos é um negócio que é difícil de entrar na cabeça, né? Então, segundo alguns autores espíritas, por exemplo, se você pegar no livro dos Espíritos, até os espíritos falam, olha, isso aí está meio complicado para você entender, por enquanto. Né? Então, esse estagiar, o que eu acho que tem que ser muito claro é o seguinte: eu não fui uma pedra, eu não fui um jacarandá, eu não fui uma alface. Tá? Eu estagiei. O que é estagiar? Não é encarnar ali, é você passar por ali e ver.
tá? É o mesmo que eu passar por algum lugar, sabe? Eu estou numa cidade. É difícil esse exemplo, mas vamos lá. Eu não moro na sua cidade, eu só passei por lá. Entendeu? Só dei uma passada, vi e fui embora. Aquele que mora ali, que passou a vida ali, esse é o cara que sabe dos problemas. Tá? Porque não teria sentido o princípio inteligente encarnar numa pedra. Mas o que a pedra tem? Aqueles cristais, eles têm uma extrema harmonia, eles têm, né, todo um processo, um mecanismo, como que eles se formaram. Então, naquele sentido, daquela estrutura daquilo, quando você pega nas plantas, a gente vai adquirindo ali, vai vendo essa capacidade, por exemplo, de respirar, de extrair a água do solo, né? Então, é nesse sentido que é o estagiar. Tá? Não é pelo menos naquilo que eu vi, alguns autores que eu já ouvi, eu não sei, acho que foi o Mauro que fez essa aula semana passada, e eu não quero refazer a aula do Mauro, pelo amor de Deus, porque ele é muito bom nisso. Então, assim, é a gente só ter passado por ali. E aí agora a gente chegou no reino nominal, né? E aqui no reino nominal, a gente vai começar a ter um pouco mais de liberdade, mas também, ao mesmo tempo, um pouco mais de responsabilidade, né? Então, vamos aqui pegar essa visão da codificação sobre a transição. Quem que pode ler para a gente esse 11.2 aqui? Eu posso ler. Vamos lá. Visão da codificação sobre a transição. O mestre Leones Lionês, perscruta... né? Lionês. Leonês. É o Leonês. Kardec. É Kardec. francês. É o Kardec, Ah, né? de Lyon. É de Lyon. Eu De não sei por que Lyon. eles fazem esse tipo Faltou o de... circunflexo, então, aqui, de Faltou aqui. Leonês. Faltou. Tá bom. Eu achei estranho que mestre é esse, mas ok. O mestre Leonês perscruta os espíritos superiores sobre a evolução do princípio inteligente e sua transição dos reinos inferiores ao reino nominal. A longa resposta da questão 613 nos indica a parca informação que mesmo os espíritos superiores ainda têm, ou que ainda não está o homem apto à sua compreensão. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões, que se prendem ao princípio das coisas e estão ainda no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Através dessa colocação, entendemos por que existem diferentes correntes entre os pensadores espíritas, alguns estabelecendo seu início no reino mineral, outros onde se inicia a vida, no protoplasma e outros somente no reino nominal. Continuando ainda na resposta à questão 613, com as explicações de Kardec, segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela experiência animal. Na resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos, as entidades nos deixam uma linha de raciocínio a seguir. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Existe um pensamento que vai dizer assim, a gente já falou sobre isso também, a gente já falou sobre tanta coisa aqui, que o que esse pensamento diz? Eu não sei se vocês já ouviram isso e o Mauro deve ter falado, que uma célula do teu corpo, ela é um princípio inteligente. E essa célula, então você pega teu rim, por exemplo, ele tem milhões e milhões de células. Mas existe uma célula lá que vai comandar esse rim. É claro que a gente sabe que isso está lá no cérebro, mas então teria alguma coisa gera um comando sobre esse órgão. Entendeu? Então, até mesmo aí teria essa hierarquia. E você, consciência, a tua consciência, você, espírito, seria o chefe do condomínio. Tá? Então, tem um condomínio com vários órgãos, cada órgão com milhões de células, e você chegou num ponto onde você é. Por isso que fala aqui do átomo ao arcanjo. Tá? Esse é um livro
dessa grossura aqui que eu li uma vez, muito complexa, uma leitura muito, muito difícil mesmo. E então ele ia nesse campo aí. Então ele ia dizer isso, olha, você um dia foi uma célula do teu rim não, do rim de alguém. E aí foi evoluindo, aí esse princípio inteligente foi se transformando, né? Foi passando até chegar naquilo que hoje é você. Por isso que aqui fala, olha, alguns autores pensam dessa forma. Outros vão dizendo, não, o negócio só conta a partir do reino nominal. Entrou no reino nominal, aí começa a contar. Tá? Eu acho que isso que ele fala aqui, que a gente ainda não tem capacidade para entender, né? Então aqui os espíritos vão dizer que a gente ainda não tem essa capacidade. Eu vou mais ou menos por aí, porque eu acho que é algo muito complexo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Ô, Né? Carlos, eu estava vendo uma live do Jorge Larraia, eu até vou ouvir de novo, procurei hoje, não achei, porque hoje o meu dia foi corrido, né? É sobre esse assunto. E eu lembro que ele disse em relação à nossa evolução, que ele falou que como a gente tem, assim, quando a gente evolui, no sentido de que dentro do nosso corpo tem todos os sais minerais, tem proteínas que também tem no mundo, né? Que tem em outras substâncias, né? Em outros elementos. E que nós somos, né, nessa evolução, nós somos um pouco de tudo realmente, né? Nós temos potássio, nós temos zinco, nós temos magnésio. Se você for, né, procurar isso, você vai encontrar isso no solo, vai encontrar isso em outros, né? Até em vegetais e tudo mais. Então, eu acho que isso fez eu entender um pouquinho do que nós somos. Quando fala, né, que a gente vem lá do mundo vegetal, do mundo mineral, do mundo vegetal e do mundo animal, porque a gente é um complexo de um pouco de tudo isso. E um pouquinho de cada coisa disso que existe foi transformando, né, a cada espécie. A gente não evolui de uma espécie para outra, né? A gente evolui dentro da nossa espécie, né? Como você falou, eu não fui uma barata, ela até brincamos outro dia, nossa, na outra vida você foi uma barata. A gente estava brincando um dia, que eu não sei se, né, foi na tua aula, né, que o Iraí até estava falando. Não, acho que dentro a gente não pula para uma outra espécie. A gente foi evoluindo. Ele tem uma fala assim, fez eu compreender um pouco melhor sobre isso, sabe? Não sei se eu estou conseguindo colocar o que eu entendi um pouquinho, porque Sim. realmente é bem confuso, mas ele falou que na evolução das espécies, né, do mundo vegetal, do mundo mineral, nós temos um pouco de tudo. E cada ser, ou cada ser vivo, vamos dizer assim, tem um pouquinho de tudo isso, né? Dentro de cada espécie foi gerando tudo isso. E uma virou, né, aquele animal X para chegar no cavalo, quatro patas, ter toda aquela espécie, aquele negócio. Então, começou lá atrás, chegou no que é o cavalo hoje. Nós também, né? A gente vai discutir uma coisa aqui que é legal, que eu achei bem interessante, que a gente não veio do macaco, né? A gente veio de um ser que era, vamos dizer, parentesco do não macaco, né? Mas eu achei assim, eu vou ver se eu acho essa live e compartilho, porque eu entendi um pouquinho melhor isso. Não sei se É isso eu aí. fiz me entender. Então, porque aí é o que você falou, então cada um vai vir por uma linha, né? É, então você vem dentro daquela estrada, então existiriam milhões de estradas, cada estrada é uma espécie, né? Cada estrada é uma forma, então você veio por uma delas e chegou aqui onde chegou, né? Estamos falando, gente, do princípio inteligente, isso parece conversa de louco, né? Mas esse é o princípio inteligente. Tá? Não estamos falando da evolução do corpo físico, estamos falando da evolução do espírito, né? De onde veio. Inclusive, isso não necessariamente pode ter sido aqui na Terra, tá? A gente sabe que isso pode. Existem mundos primitivos, expiação e prova, mundo regenerador. Então, toda essa passagem, você como princípio inteligente, pode não ter sido nem aqui na Terra, pode ter sido em outros lugares. Então, por isso que é algo muito difícil da gente abordar. Né? Então a gente sabe que em algum lugar esse princípio é inteligente. Deus faz espíritos simples e ignorantes. Em algum lugar a gente foi criado simples e ignorante, continua ainda bem simples e ignorante, mas estamos caminhando, né? Dentro das nossas condições aí para chegar em algum lugar. Agora complexo e ignorante. Agora complexo é mais ou menos por aí, viu? Mais ou menos por aí. A gente tem uma definição aqui, ela está bem apagadinha, mas eu acho que vocês têm no livro de vocês aí também, e dá para a gente ter uma ideia. O que é importante a gente ter nesse quadro aqui do Jorge Andréa? O importante que a gente tem que ter em mente aqui
é o seguinte, que eu queria que você levasse daqui. Quanto maior a sua evolução, maior o seu livre-arbítrio. Quanto menor a sua evolução, maior o determinismo. Eu vou trocar em miúdos isso. Só para você entender. Eu tenho um gato. E esse gato, eu deixei uma sardinha em cima da pia. E quando eu voltei para a cozinha, ele tinha comido a sardinha. Não tem como eu virar para esse gato, sentar com ele e falar assim, olha, eu estou decepcionado com você. Que você comeu a sardinha que eu deixei lá. Onde que está a sua ética? Aonde que está a sua moral? Não tem. É instinto. O gato viu a sardinha, o peixe, ele vai comer e acabou. Se eu largar essa mesma sardinha, vamos transformar essa sardinha aqui num torresmo. E deixar o prato meu de torresmo perto da Patrícia. E ela sabe que aquele prato de torresmo é meu. E ela comeu o meu torresmo, agora a gente pode conversar, porque cadê a ética da Patrícia? É claro que ela vai roubar um torresminho, eu não vou nem notar, mas ela não pode comer inteiro o prato de torresmo, porque senão, agora entrou uma outra questão, né? Ela tem a possibilidade. Um passarinho, ele come alpiche, ele morre de fome do lado de um bife. Se você deixar ele e o bife, você volta daqui a 3 dias, tá ele morto e o bife podre. Um vegetariano, ele não morre de fome perto de um bife. A não ser que ele seja um vegetariano muito convicto. Porque vai chegar um momento que o instinto de sobrevivência dele vai falar assim, cara, eu vou comer esse negócio, não morro. Então, o homem, o ser humano, o Homo sapiens, ele tem a razão. E quando a gente fala em determinismo e livre-arbítrio, eu vou perguntar para vocês aqui. No nosso estágio, qual é maior, o livre-arbítrio ou o determinismo? O que faz você chegar até aqui? Como é que é a nossa vida? A gente é mais regido hoje, 2024, pelo determinismo ou pelo livre-arbítrio? Abre o microfone. Com ou sem redes sociais? Com redes sociais, pelo determinismo. É difícil, viu? É difícil. A gente está numa fase complicada, né? Deveria ser pelo livre-arbítrio, mas Entendeu? Então, isso assim, quanto mais ciência, a ciência vai dizer que a gente é mais regido pelo determinismo. Tá? Por quê? Porque por que que eu. Bom, vamos pegar um exemplo. De novo aqui, deixa eu pegar a Patrícia de novo para mexer com ela. Você está morando em Joinville, né, Patrícia? Eu já não sei mais. Não, mas eu estou morando em Pomerode, Santa Catarina. Pomerode, Santa Catarina. Isso. O que te levou para Pomerode foi alguma coisa que fez com que você fosse para lá, não foi? E Sim. essa alguma coisa, talvez tenha, eu não sei se foi o caso, mas talvez tenha sido algo que você não escolheu. Não foram as circunstâncias que levam a gente, às vezes, para algum Sim, lugar? O sim, emprego, sim, entendeu? Então, pô, tô aqui, de sim. repente, olha, arrumei um emprego, eu vou agora fantasiar. Amor, arrumei um emprego lá em Pomerode. Rapaz, onde que é Pomerode? É lá em Santa Catarina. Então, é para lá que nós vamos. Você entendeu? Então, é o determinismo. Uhum. Entendeu? Aí você fala, mas eu tinha a possibilidade de escolher ou não. Será que tinha mesmo? Você entendeu? Eu falo assim, eu tô casado com a dona Elisângela há 24 anos. Eu que escolhi. Será que foi? E se ela não quisesse casar comigo, não tinha casamento. Como que eu conheci? Não foi por causa do emprego que eu tinha? Então, a ciência ela vai pegar por esse lado. Olha, você pensa que escolhe, mas, na verdade, você está sendo levado por uma porção de situações
Por que que eu falo porta? Porque eu nasci em São José dos Campos. Eu escolhi falar assim, não. Você entendeu? Então, uma porção de determinismos vão te levando. O que que o Spinoza vai dizer? Lembra do Spinoza, lá no primeiro livro? Ele fala assim: você é o resultado dos seus encontros. Aqueles encontros que você teve é que te trouxeram até aqui. E à medida que esse espírito vai ficando mais evoluído, aí ele vai tendo mais condições de escolher. Lembra que a gente fala do cardápio? Né? De escolher fora do cardápio. Porque a gente sempre fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Tem, mas para escolher dentro do cardápio. Dentro das opções que são colocadas para você. Não dá para escolher fora. Tá? Então, a gente sempre fala, livre-arbítrio, cuidado. Né? A Ô, princípio Carlos, eu é. acredito que a gente não tem essa liberdade que a gente acredita que tenha realmente, né? Não é isso. Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero, escolher o que eu quero, onde eu quero. Não é. É nada. Não é nada. É. É Eu sou entre cristão. aspas. Eu sou cristão. Por que que eu sou cristão? Porque eu nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido na Índia, eu era hinduísta. Se eu tivesse nascido na China, sei lá o que eu era, budista, taoísta. Você entendeu? Se eu tivesse nascido no Oriente Médio, eu era islâmico, muçulmano. Então, mas nem isso você escolhe. Você caiu aqui e essa circunstância te levou. Aí você fala, não, mas eu sou espírita porque eu. Não, é porque alguma coisa te trouxe para cá. Mesmo que tenha sido os problemas, entendeu? Então a gente vai indo, mas não é que você é um joguete, você tem condições, algumas escolhas a gente faz, mas menos do que a gente imagina. A gente teve um programa falando sobre isso, e eu achava que ficamos 2 horas discutindo sobre isso, e no final você, sabe, vai vendo e fala, puxa vida, é muito mais complicado. Então, essa maturidade, então esse ser, à medida que ele vai crescendo, ele vai adquirindo mais livre-arbítrio. Né? Então, imagine esse espírito, o cachorro, o teu cachorrinho, que livre-arbítrio que ele tem? Perto de você, o teu cachorro não tem livre-arbítrio nenhum. Mas você, perto dele, é senhor de si, você tem um baita no livre-arbítrio. Né? Então, você vê, tudo é relativizado isso. Né? Pode falar, Divanir, você está se mexendo na cadeira aí, pode falar. Não, eu só lembrei daquele Don't Look Up. Vocês viram? Não Olhe para Cima, um filme com o Leonardo Vi, DiCaprio e tal. assisti. É, ele tem um cientista maluco lá, né? Que ele tem um programa, uma inteligência artificial lá, não sei o que ele é determinístico, né? Que ele prevê todo o futuro, né? E a pegada lá é que ele sabe até como a pessoa vai morrer, né? E aí a senhora lá, a, a presidente dos Estados Unidos lá, né? Pergunta, ele fala, você vai ser comida por um ser, e fala o nome de um ser que não existe, né? Pelo menos para eles, né? Aí eles falam, sei lá, deve ter alguma coisa errada no programa, né? Mas tem várias mensagens, né, o filme, mas tem essa coisa do determinismo que é muito interessante, que questiona, acho que esse caminho mesmo, é isso. Mas nós temos, sim, escolhas, né? Mas limitada às opções de escolhas que nos são dadas, né? Isso. Né? A gente não tem, assim, essa coisa de ter um pensamento natural. O que é o pensamento natural, né? Ele é o resultado dos estímulos e das experiências que a gente teve anteriormente, né? E dos estímulos correntes, né? Ou de uma influência espiritual, né? Conforme a gente acredita. Então, assim, a gente está sempre nesse mar aí de influências e de opções, né? Aí. Até o time que você torce. Torço pro Corinthians. Por quê? Porque teu pai era corintiano. Teu pai te levou lá no Pacaembu quando você era moleque. Eu Agora você torce também. pro Corinthians. Não é assim? Não é Eu assim. nasci E em a gente. Santos, eu sou santista. Santista. Você entendeu? Então, assim, não foi uma escolha que eu fiz, foi nada. Foi nada. Entendeu? Então, Não, você pode evoluir, mas continua corintiano, tem a escolha. Na verdade, assim, o Santista ele vai evoluir e vai ser Não corintiano. evolui, continua. O santista já é ultrapassado. Aqui a gente pega, por exemplo, que nesses seres hominais aqui, então, nessa fase que a gente está, então ele fala que infância espiritual, adolescência espiritual e maturidade espiritual. Então, nessa
Nessa infância espiritual e adolescência, então a gente tem a razão, o intelecto e a emoção, né? Intelecção e emoção. E quando a gente vai adquirindo a maturidade espiritual, aqui segundo essa superconsciência, intuição, superintuição, que é o nosso futuro, né? Aquele ser mais intuitivo. E quando a gente está falando em intuição, eu queria que você esquecesse tudo que a gente possa pensar a princípio de sobrenatural. Não tem nada sobrenatural. É a tua própria bagagem do espírito. Também, tá? E é claro que existem, a gente sabe das influências espirituais. Mas eu queria que a gente focasse nesse momento na tua própria bagagem. Eu vou numa empresa e ela fala assim, eu preciso de alguém que seja vendedor e que tenha experiência no ramo. Por que eu quero alguém com experiência no ramo? Porque esse cara já passou por várias situações. Ele já conversou com vários clientes. Ele já passou por 1000 saias justas. Então, quando vier uma saia justa, ele tem isso lá no seu inconsciente e vai resolver isso rápido. Aquele que nunca viveu aquilo, ele vai ter mais dificuldade, porque é a primeira vez, é inédito aquele encontro para ele. Aliás, todos os encontros são inéditos, mas é algo que ele nunca viu nada parecido. Então, quando você vai chegando nesse estágio de evolução maior, quantas situações você já viveu? Então, essa intuição que a gente está falando aqui, não é a intuição que a gente chama da espiritualidade só. A gente está falando da nossa própria bagagem, de tudo aquilo que a gente já vivenciou nessa e em outras vidas, né? Por isso que muitas coisas eu já bato o olho. Você não tem, por exemplo, mãe, pai, lembra que você está com uma determinada companhia, a mãe bate o olho e fala assim, ó, isso não é companhia para você. E aí você fica bravo, você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Daqui a um tempo você fala, realmente não era companhia. Mas sua mãe foi a espiritualidade que falou isso para ela? Não, foi a bagagem de vida que ela tinha. A hora que ela olhou para aquela pessoa, ela falou assim, isso não é para você. Vai dizer que é só comigo que aconteceu isso. Né? Vai amadurecendo, a gente vai ficando alguém mais intuitivo. Né? Querem acrescentar alguma coisa aqui? Eu acho que tem essa questão da intuição, da maturidade, né? Também tem vezes que tem é, a experiência, às vezes ela é de fato, às vezes ela é assim aquilo que você sofreu com certa situação. Então, o tal do preconceito, né? Falando de um termo de uma forma genérica, esse preconceito, né? Você foi cristalizando alguns conceitos ao longo da sua existência. Então, tem vezes, e muitas vezes é isso aí, acerta tal. Mas tem também aquelas questões, porque na minha época, aquela situação, aquele tipo de pessoa, não tinha algum tempo, o normal era, se a pessoa tem uma tatuagem, ela não é do bem, né? Não é uma boa Isso. companhia, É, né? E aí, quando o negócio é popular, pô, o que que você faz? Então não anda com ninguém, né? Porque tem tanta gente ah, tatuada por aí. Mas, assim, tem coisas que mudam. Só que tem gente que, apesar disso, hoje, se vê uma pessoa com tatuagem, ainda acha que é uma pessoa do mal, porque tem tatuagem, né? Gostando ou não de tatuagem, entendeu? É que sim. hoje é difícil você admitir que só porque a pessoa tem tatuagem, ela é uma pessoa Não, claro. não E, confiável, né? Entendeu? isso, Então tem um preconceito que fica isso. Aí, nessa diferença. não, muito interessante essa colocação, porque a gente também vai aprendendo que não pode, né, deixar que essa influência passada se transforme no pré-conceito. Né? Assim, A minha geração, ela tem muito esse problema com tatuagem. Né? Então, as pessoas, tatuagem é coisa de mau elemento, né? E hoje não, hoje os nossos filhos, eles têm tatuagem e está tudo certo, não tem problema nenhum. A gente passou a ver isso de outra forma, né? Mas a gente tem que evoluir, senão a gente fica vendo uma porção de conceito antigo aí, até a questão das diferentes raças, tudo isso, né? Você vê, a gente tem que evoluir, porque senão aquilo que você aprendeu lá atrás, ele se transforma num pré-conceito. Aí pronto, aí já não é mais intuição. Eu tive uma amiga, quando eu estava no colegial ainda.
e ela fazia amizade com todo mundo, mas era todo mundo. E aí a gente tinha um grupinho que a gente falava assim, putz, lá vem a Margarete, meu, o que que ela tá falando com aquela menina, com aquele cara, ou que... Porque era isso, sabe? E eu fui aprendendo muito com ela, porque parece que ela era livre de qualquer preconceito. Ela fazia amizade com todo mundo. E aí todo mundo era amigo dela e todo mundo começou a ser amigo da gente. E quando você ia conhecendo as pessoas, tatuagem, tem uma tatuagem, puta, lá vem a Margarete com aquele cara, não acredito. E aí você vai, a pessoa super gente boa, legal pra caramba, e fica amigo de todo mundo e vai indo. E esses dias eu ainda estava comentando isso com a minha filha, né? Que bom que eu tive ela na minha vida, porque muitas coisas que eu tinha lá atrás, né? Você acaba deixando, porque esses dias a gente estava vendo o Big Brother, eu e minha filha assistindo, e tinha um rapaz lá que eu falei assim: Nossa Senhora, se eu encontrar esse rapaz de noite, umas 10:30 da noite, eu atravesso a rua, só de medo. E aí teve uma menina que foi brigar com ele, eu falei: Eu nunca que eu ia brigar com ele, imagina. Depois você vai conhecendo a pessoa, a história de vida dela, coisa mais linda, sabe? E aí me veio essa minha amiga, e foi o que eu comentei com a minha filha. Eu falei, nossa, eu tive uma amiga que fazia amizade com todo mundo, independente de quem era a pessoa, de como se vestia, nada. Ela fazia amizade com todo mundo. E eu acho que é isso, né, que faz a gente crescer. E hoje, realmente, esses preconceitos, graças a Deus, caíram bastante, né? É. E tem que cair, porque senão você que é o ultrapassado, né? É você que vai Sim. ficar, vai virar o tiozão do churrasco falando bobagem, né? Jogando uma porção de conceitos aí que já estão completamente ultrapassados. E isso é importante. Então, eu vou amadurecendo, vou ficando mais intuitivo interiormente e também, para nós que somos uma boa maioria aqui espíritas, é claro que a gente passa a ouvir um pouco mais a própria espiritualidade, né? Porque agora a gente vai entrando numa sintonia maior. Então, eu acho que esse ser do futuro aí, ele vai ser um ser que vai estar muito mais conectado do que a gente está com a natureza, com ele mesmo, né? Com o seu interior. Então, um futuro que pode ser bem interessante para a gente aí. Vai depender muito de como a gente caminhar, né? Eu acho que a gente vai ter à medida que a gente vai caminhando aí, a gente vai aprendendo e vai evoluindo bastante. Olha como que é interessante essa evolução aqui, né? Em algum lugar, alguma coisa deu terrivelmente errado, né? Que você vê, ele evolui e de repente ele volta, né? Para aquilo que ele era aqui, né? Ele fica arcado de novo na frente de um computador. E olha que esse livro aqui, ele está próximo dos 20 anos. Próximo de 20 anos, então, e a gente já estava vivendo isso. Então, se fosse agora, a gente trocaria esse computador pelo celular, né? Mas continuaria, né, arcado aí. A gente tem aqui uma historinha, mais ou menos, que vai contar o que eu vou dizer para vocês aqui. Aqui tem alguns números que hoje já a ciência mostrou que esses números estão errados, tá? Mas vamos lá. Homem na Terra, mais ou menos 4,5 milhões de anos, mais ou menos, não precisamos apegar muito a isso. A gente tem o Neandertal que vem da Europa, você tem deixa eu até tirar esse aqui. Você tem lá o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie que vem da África. Então você tem uma porção de homos aí que vão surgindo, e esses homos, eu não sabia disso, vocês, é claro que sabiam, que eles convivem durante muito tempo, né? Eu achava que um vinha em sequência do outro, né? Então tinha lá o Homo erectus, o Australopithecus, então cada um brota num canto do planeta, né? E aí, para você ter uma ideia, o Homo erectus foi o que mais viveu sobre a Terra. 2,7 milhões anos. 2 milhões. A gente não vai chegar nem perto disso. É isso, 2,7 milhões anos. E eu vou explicar daqui a pouco para você por que a gente não vai chegar perto disso. A nossa espécie Homo sapiens, com um sapiens só, 300 mil anos. Sai da África e vem embora. Durante mais ou menos uns 200 mil anos,
A gente era mais um deles. E, de repente, segundo esse cara aqui, ó, alguém já leu esse livro aqui ou não? Sapiens, tá? Do Harari. Isso aqui, esse livro é espetacular, é maravilhoso, tá? Então, tudo que eu estou falando para Esse, vocês vem desse livro aqui. É o best-seller. Então, o que aconteceu? Num determinado momento, esse homem, ele adquire uma pegada diferente, e com o que ele vai chamar de revolução cognitiva. E ele desce da árvore, entre aspas, e começa a articular. Ele começa a fazer suas redes e começa a acreditar em coisas. Por exemplo, o homem de Neandertal, se você chegasse e contasse para ele sobre Deus, sobre coisas que não são concretas, né? Ele não conseguiria entender. Esse cara, esse Homo sapiens sapiens, se você pega esse cara 50 mil anos atrás e conta o que você sabe, ele é capaz de entender. A própria linguagem ele já é capaz de aprender. Então, existe essa revolução cognitiva e esse cara muda. E aí ele começa a sair e começam a assumir os outros homos. Começa a assumir. De forma que há 30 mil anos, ó, nós estamos falando em 100 mil, ao longo de 70 mil anos, eles foram convivendo. Tá? 30 mil anos atrás, ele sai da Europa e vai para a Austrália, depois ele vem para a América. Quando o Cabral chega no Brasil, já tem homem aqui, não tem? Não tem os nativos? Aquele povo não brotou aqui. De onde que eles vieram? Né? Então eles saem da África, passam lá por cima e descem a América. Tá? E quando a gente chega aqui 500 anos, já está cheio de Homo sapiens aqui. E aí o que eles fazem? Eles começam a andar pelo mundo e esses outros homos vão sumindo. No seu sangue, segundo os cientistas, ainda tem de 2 a 4% de sangue de Neandertal. Tá? Então, o que a gente fez com o Neandertal? Eu sei que você ficou meio chateada com isso, Patrícia, mas é a realidade. Não ficou. Então, Fiquei surpresa. de 2 a 4%. Então, o que a gente fez? O que mostra isso? A gente matou eles e cruzou um pouquinho com eles também. Tá? Então, acabou cruzando. Mas, gente, você já imaginou? Eu estava vendo um documentário na Netflix esses dias sobre os Neandertais. Você já imaginou a gente convivendo com outra espécie? Se só Homo sapiens a gente já faz o estrago que faz. Você imagina se tem um cara diferente da gente? O que a gente não teria feito? Ou eles não teriam feito com a gente? Então, eu sinceramente, eu não sei se a gente teria condições, naquele estágio, de ter convivido. Aí foram sumindo, sumindo, sumindo. 10 mil anos atrás, e o que aconteceu? Revolução agrícola. Eu vou ser rápido nisso. Revolução agrícola deixa de ser caçador e coletor, que era a vida deles, e passa a plantar. Quando passa a plantar, ele pega a sua terrinha, aí eu começo a ter o sentimento de propriedade. O Divanir planta arroz, a Joelma planta feijão. Até um dia que os dois se encontram e falam: vamos fazer o seguinte, eu te dou um pouquinho do meu arroz, você dá um pouquinho do seu feijão, e nós dois vamos comer arroz e feijão. E aí a Patrícia cria umas galinhas, fala: faz o seguinte, eu dou arroz para você e feijão, você me dá galinha, a gente come arroz, feijão e galinha. Não, eu crio porco e faço Pô, torresmo. e vamos comer torresmo, né? Vamos comer torresmo. E o fogo a gente pega com o Neandertal lá. Exato. E aí o que surge aí? Comércio. Começa a surgir o comércio. E aí, quando a gente junta aquela turminha, começa a surgir o quê? As vilas, as cidades. Então, estamos falando a partir de 10 mil anos atrás, a gente vai tendo esse processo evolutivo e as coisas começam a funcionar. E esse Homo sapiens sapiens, ele consegue fazer um negócio que os outros não conseguiam. Porque quando você pega, por exemplo, os animais ou esses outros, eles não conseguiam grandes tribos. Você só conseguia controlar um grupo com até 50 pessoas. Mais do que isso você não conseguia. Você sabe por que o Homo sapiens sapiens ele passa a ter um controle sobre grandes grupos? Pela capacidade dele colocar coisas abstratas e esses caras acreditarem nessas coisas abstratas. Você quer ver uma coisa que concretamente não existe? Deus.
é algo abstrato, não é? Então, quando todos acreditam naquela ideia, então todos vão ficar, né? Eles vão aceitar essa ideia. Você quer ver outra coisa que teoricamente não existe? Dinheiro. Ah, porque tá no... Não existe dinheiro. Eu pego um pedaço de papel e falo, ó, isso aqui vale tanto. Mas aquele papel, na verdade, não vale nada. Aquele papel não tem valor em si. O valor dele é o valor que eu acredito que ele vale e que nós convencionamos que ele vai valer. Você concorda? Aí sim aquela cédula tem valor. Senão ela não tem. Então, quando o homem E nem de passa, cédula mais a gente precisa, né? e nem de Hoje em cédula dia a mais fé é precisa. tão grande que a gente não precisa nem do material mais. Mas, ué, você É, fala, você tem é. dinheiro? Tem, eu A faço fé um no dinheiro. Pix. Eu faço É, um Pix para você. Então, é tudo virtual. Então, se eu não acreditar naquela instituição bancária, entendeu? Ou seja, é. é tudo. Então, o Homo sapiens sapiens, ele tem essa capacidade. Então, isso que vai discernir ele dos outros. Você pega um macaco, por exemplo, o que o cientista fez? Ele notou que um macaco, quando dá um determinado grito, significa que está vindo uma águia, depois de estudar muito. Se ele dá um outro grito, significa que é um leão. Então, por exemplo, porque é a questão da linguagem. Né? Então, como que eles descobrem? Ah, eu acho que isso aqui é uma coisa. Daí o que ele faz? Ele pega num grupo de macacos e solta aquela gravação, dá aqui como se fosse a águia, que o macaco entende que é águia. Todos os macacos olham para cima. É um grito de macaco. Aí ele pega e solta aquela do leão. Todos os macacos correm para a árvore. Só que o homem, ele tem a capacidade de dizer, olha, eu fui até a beira do rio e vi um leão que estava caçando lá um búfalo. Então, o homem tem essa capacidade de articular. Então, é isso que vai fazer a diferença, né? Que vai fazer com que a gente possa realmente sair de uma situação e vir para outra, né? Então, é isso que faz essa diferença. Então, por isso que a gente vai tendo esse processo de evolução aqui, que é algo fantástico, né? Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai contando para a gente o que vai acontecendo durante todas essas fases aqui dessa nossa evolução como seres humanos. Quando a gente observa de onde a gente veio, para onde a gente está indo, nesse documentário dos Neandertais que eu estava vendo no Netflix, você está falando de 30 mil anos atrás, mais ou menos. Você já imaginou uma coisa? Aí estava um dia frio, eu estava assistindo esse documentário, estava um dia frio. Aí eu falei assim: imagina um frio danado desse, aquele frio da Europa, e você na caverna escondido. Aí você fala: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma casinha para mim. Eu vou pegar umas madeiras e vou fazer uma casa para mim. E vou pegar umas peles e vou me cobrir. Sabe o que vai acontecer a hora que eu fizer isso? O que vai acontecer? Vai vir um cara mais forte que eu e vai me arrancar de lá. Não é isso? Porque naquele momento não tinha, a gente vivia no estado de natureza. Era a lei do mais forte. Então, olha quando você observa esse quadro aqui, olha o que nós passamos. Olha como esse ser humano evoluiu sobre a Terra. Às vezes a gente acha que a gente está muito atrasado, né? Mas quando a gente olha para cá, você fala, puxa vida, como a gente está adiantado. Como a gente já andou, como a gente já caminhou. Você está aí hoje na sua casa, eu estou na minha, e ninguém vai tirar da sua casa. Você tem direitos, você acredita em uma porção de coisas. Né? Então, hoje a gente está num estágio bem mais evoluído. Né? Então, você vê, a gente vai pegando aqui ó, todos esses estágios que a gente passou, né? e vai observando, né? Tudo isso aqui, para que a gente possa chegar. Então, a gente saiu do homem rural, né? Aquele que se fixava em sua propriedade, para que a gente possa chegar no homem universal. E o que eu queria que a gente tentasse fazer agora no final, dessa meia horinha que a gente ainda tem, olha como que esses homens se comparam. Pega, por exemplo, a linguagem
como que era a linguagem desse ser. Ele era uma linguagem rudimentar, ele passa a ser uma linguagem com poucas palavras, depois muitas palavras com erros de linguagem. Lembra lá daquele homem rural? Isso aqui é recente, não é? Que não existe regra de português, né, no caso da nossa língua, e ele vai falando de qualquer jeito. Aí o homem urbano, grande vocabulário e conhece outras línguas. E o homem universal, vocabulário rico em conhecimento de outras línguas. Aqui a gente pega a característica da fala, da comida, né? Animais e frutas silvestres. O que que a gente observa aqui, ó? Animal e fruta silvestre, aquele homem primitivo. Depois ele passa a comer, além disso, algumas raízes. Depois aqui, ó, plantação e criação, comida industrializada. E depois ele volta para a alimentação natural e balanceada. Então, o que que a gente está fazendo? Está voltando às origens? Será que é isso? Será que seria essa a ideia? Em termos de comida, a forma de comer. Então, se você pega, por exemplo, algumas regiões, você vai ter que ensinar higiene, né, para as pessoas. Em outras, não. Outras, elas já vão ter. Você vê aqui que barato, olha. Olha como que esse movimento é pendular, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma forma de higiene. Aqui, ele não lava a mão, ele não toma banho, ele não faz nada. E aqui, ele tem, nos dias de hoje, uma higiene chegando à obsessão. E aqui na frente, a gente vê o quê? Uma higiene com equilíbrio. Então, como será? Vamos tentar fazer um passeio aqui e imaginar como que seria um mundo superior. Será que nesse mundo superior a gente vai encontrar o quê? Como que a gente vai ser lá na frente? Começa pelo Divanir. O que que você imagina que você vai ser num mundo evoluído? Quando você for um espírito ainda mais evoluído do que você é hoje. Eu vou ser atrasado naquele mundo. Eu não vou, eu vou estar lá no, Não, no- não no- vai não. Não vai. Eu acho que é assim. Eu estava olhando aqui, né, rapidamente na tabela aí. Eu acho que tem uma visão um tanto romântica, né, para algumas coisas, ok, né? Acho que foi um bom trabalho do que se imagina, né? Mas o que eu estava imaginando aqui, olhando as questões, né, ou a evolução ali, é que cada fase do homem, e aí lembrando do princípio inteligente, estagiando, né, o princípio inteligente foi se mudando, foi é, se apurando como matéria básica do espírito, né, em várias situações diferentes, até que compôs aí o homem, né? Da sua forma mais primitiva. E aí o homem agora, ele está se apurando em várias situações para chegar num homem ou num espírito, né? Que tem essa característica hominal e como a gente entende pelo livro dos Espíritos lá que o homem é a, é a referência da criação ali, né? Para o espírito evoluir, né? Então, mesmo que a gente perca a característica hominal nos reinos superiores, foi ali que estagiou esse espírito superior, né? É, eu vejo que há ganhos em todas elas, né? Então, a gente pode até imaginar esse homem universal fraterno aí como tendo as características que estão listadas lá. Mas eu acho que pode não ser nada disso, ou não necessariamente isso, porque vai ser aquele homem que soube pegar as características positivas de cada fase ali e compor um homem melhor, né? Naquele mundo, né? Então, Tá. é isso que eu estava pensando aqui. Tá. Que você acha, Patrícia, dessa visão do Divanir aí? Eu acho que tem muito a ver, porque eu acho que realmente faz. O que a gente já viu lá, né? O determinismo, aqui, o seu livre-arbítrio, tudo isso, eu acho que em cada momento você está num quadrante diferente ali.
não é tão cartesiano, né? Daqui para lá, todas essas características você muda. Quando você olha ali a forma de comer, né? Sofisticados, talher para diferentes pratos e refeições como hora de reunião em família. Você ainda tem essas duas coisas acontecendo, né? Não é tão cartesiano, acabou aqui, já pula para outra fase. Eu acho que, dependendo da área da sua vida, isso ainda se mistura, né? Você está evoluído numa área, mas você não está tão evoluído na outra. Eu acho que tem uma mistura aí. Tá. Joelma, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vendo a tabela aqui, a gente discutindo, eu acho que nós evoluímos. Em algumas coisas eu até acredito, mas eu acho que é uma mistura um pouco. Eu não acredito que nós ainda, né, somos realmente como homens universais, né? Estou falando em questão geral, né? Que somos fraternos, que nós temos consciência, nós assim, sociedade, humanidade, que nós temos realmente uma consciência de alimentação saudável, que nós fazemos a reunião toda em família. Hoje, então, parece que nós regredimos, porque hoje comer em família é a coisa mais difícil do mundo. A higiene com equilíbrio, né? Por exemplo, para o chuveiro, fica 2 horas debaixo do chuveiro para lavar um corpo. Então, eu penso assim, que é meio romântico mesmo esse negócio. Nós evoluímos, sim, mas eu penso que eu acho que não é tudo bem isso aqui, não. Então, aqui ele está colocando, por exemplo, esse aqui, que a gente estaria aqui no quarto quadrinho, né? E que a gente vai É, Plano. caminhar para esse homem universal. Então, eu ele acho que deu. ainda tem muita brutalidade, muita violência. Tem lugares na África que eles vivem como pessoas primitivas ainda, né? Hum. Então, assim, isso aqui colocou para a gente uma visão, né? Mas eu penso que, sem generalizar, realmente temos sim uma grande parte da humanidade que eu acho que alcançou essa evolução do homem universal. Talvez nem tão grande, entendeu? Não Isso. acredito muito nisso, não. Mas a ideia não é que a gente já tenha alcançado, a ideia é que a gente vai chegar nisso. Lá naquele planeta de regeneração, ou mais para frente ainda, a gente vai chegar nisso. Então, por Então, aí é um exemplo, ser crístico, né? Vamos lá no mundo espiritual. é, Aí a é, gente vai nem precisar de não, não, alimentação. Eu não, acho que a gente vai não. nem precisar de tudo isso, né? Não, não. O mundo de regeneração é um mundo físico, né? Não, a gente vai chegar, a gente vai ser regenerado. Se nós regenerarmos, aí a gente vai para um mundo Isso, melhor, como espírito, né? isso. Aí eu acredito que tudo isso aqui, acho que a gente não vai nem precisar disso, né? De alimento, como nós alimentamos hoje e tudo mais. Entendeu? Acho que esse homem universal que ele colocou aqui, eu acho que é aqui ainda, não é? É aqui ainda, mas aí Então, seria um próximo estágio. Então, hoje a gente estaria aqui, nesse homem urbano, civilizado, tá? Então vamos tentar só fazer aqui, por exemplo, ó, mais ou lá menos. atrás, quando a gente pegava lá aquele aborígene, ele falava, aqui na fala, ele falava com grunhidos e gritos. Depois o homem nativo, indígena, rústico e grosseiro. O homem rural, utilização de palavras de baixo calão. Hoje, fala correta, linguagem culta, porém agressiva. E no De baixo futuro, calão também, tudo. Mas tá misturado aqui, Quer dizer, um né? pouquinho de Tá tudo. misturado, isso. Então a gente ainda está nesse meio termo, né? E num futuro, uma linguajar com elegância, uma voz suave. Então, com isso aqui, elegância que pegou mal aí só. essa Desculpa a elegância que está crítica. Com complicada. elegância pegou Não, mal, assim, pareceu meio não, arrogante, meio é, pedante, né? é, Não, aí não é, combina é. com o homem Não, universal fraterno. então, mas aí o que ele fala com Tá elegância bom, é fora do tá bom, palavrão, falando de uma maneira mais. Então, tá bom. É com serenidade. Serenidade é melhor que serenidade, elegância. Vamos trocar serenidade. Isso. mais tranquilo, tudo mais. Então, por exemplo, ó, quando a gente olha algumas coisas aqui, isso aqui tem 20 anos, então, quando Sim. o Alan coloca isso, então a gente estava vivendo um momento, e nesse curto espaço de tempo a gente já vê algumas diferenças, né? Agora, por exemplo, esse vocabulário, né? Então a gente está melhorando o vocabulário, mas quando você pega no grosso, né?
Mas não é bem assim, né? A gente vê uma evolução, mas de uma forma diferente. Eu gostei do tom romântico que você falou, porque será que é essa evolução? Por exemplo, a gente está falando aqui na comida, né? Que é a comida industrializada. Bacana, mas nesses últimos 20, 30 anos, isso aqui descambou de uma maneira absurda. A gente não está vendo a evolução caminhar para esse lado. Você está vendo? Muito Uhum. pelo contrário. É a alimentação do fast food cada vez mais rápido, porque eu tenho que comer rápido, porque eu tenho que fazer. Você está vendo o índice de obesidade explodir no mundo inteiro, né? Então, está longe disso, né? E tem uma minoria que tem uma consciência bacana, né? Mas então, assim, a gente está caminhando como diz o Lulu Santos, né? Com passos de formiga e sem vontade, né? Para esse campo aqui, por exemplo, o, o- a forma de falar, né? A forma de comer, a higiene. Então, eu acho que esse homem regenerado aí, né? Ele tem aí a gente tem um longo caminho a percorrer. E É, talvez a evolução não seja como a gente imagina que ela vai ser. isso. Por exemplo, a comida, né? Plantação e criação. Parece mais uma tendência mais natural às pequenas propriedades, né? E as pequenas hortas familiares ali, ou Comunitárias, do né? condomínio, comunitárias, né? E coisas do tipo. Então, não talvez essa alimentação natural balanceada das grandes empresas agrícolas do mundo, não dá, né? Então, não adianta só o grão, né, vir do campo para a sua mesa, mas do jeito que a gente planta e devasta, né, é, uma vastidão da crosta terrestre para plantar, né, e para depois transportar para o outro lado do planeta, né? Acho que Você talvez seja pega, uma questão mais. você pega aqui na saúde, por exemplo, ó, não tem noção de doença, busca medicamentos na natureza, cultiva plantas como medicamento, alopatia. A gente está no auge da alopatia. Está no auge da alopatia. É só você dar uma voltinha e vai ver o tanto de farmácia que abriu, né, nos últimos anos aí. Nossa, é muita farmácia. Antigamente você tinha uma Nos farmácia últimos aqui, outra. meses. Não, agora está começando. Tem algumas, né, na Andrômeda, moro pertinho da Andrômeda, já fechou uma ou duas esses dias aí, porque abriu tanto que agora está vendo, mas não é por uma questão de consciência, é uma questão de Aqui mercado. só fechou a Droga 15, tem mais Nissei, tem umas marcas novas aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. Ô, Carlos, mas essa parte aqui de homeopatia holística, medicina alternativa, isso cresceu muito hoje, tem Cresceu. algumas medicina alternativa, algumas como reiki e outras coisas, essa parte holística, que é aceita até pelo INSS. Então a gente evoluiu, né? Então, Evoluiu. assim, A gente está no processo, né? A ou gente seja, está. eu acho que a gente nós estamos resgatando o homem integral, né? E, Hoje, por exemplo, a gente passou uma época que a gente deixou de ver, o comércio realmente cai matando em cima, como você falou, mas hoje está tendo um resgate, eu acho, de olhar para esse homem holisticamente, né? Então, isso Mas então, essa é você vê, uma ó, visão muito é universal. ocidental, certo? Porque é, essa parte de medicina alternativa que a gente chama são medicinas milenares aí, ah, né? é um É, Que resgate. então, gera. é um Tá voltando. resgate. Essa homeopatia, essa holística, né? De eu ver o homem como um todo. Eu acho que isso está sendo um resgate, eu É, acho, entendeu? Aí, ó, a gente evoluiu, aqui está na evolução do homem universal, mas isso aí já tinha lá atrás, e era bem colocado, e era só que bem. aí a gente se encantou com a alopatia. E aí o que que a gente fez? Por exemplo, antigamente eu talvez não Mas que a tivesse gente remédio vai e para tudo. volta, Pendular. Antigamente eu não tinha remédio para tudo. Aí alguém falava assim: olha, você tem um problema tal. Aí eu tinha que ir na causa, porque eu não tinha um remédio para aquilo. Quando a gente descobriu a alopatia, então o que que você fala? Eu vou tomar um remedinho e está tudo certo, eu não mudo o meu jeito de viver. E hoje a gente está descobrindo que a gente não. O homem é integral, holístico, né? Então, No meio de tudo isso apareceu o capitalismo aí também, né? Que pois desvirtuou é. bastante coisa. Ah, Então, Carlos, mas é isso que eu estava falando quando eu falo do romântico e quando eu estava falando aqui da questão de uma visão ocidental, é porque tem coisas daqui que a gente, ocidental, né, o povo ocidental aqui está descobrindo agora que já tinha muito tempo. Mas eu sim. não posso dizer que a medicina chinesa, apesar da riqueza dela, ela pertence a um povo universal fraterno, né? Assim, porque eles tinham essa medicina em algum momento, né? Só por essa, né? Não é uma característica.
É só, necessariamente. isso, é só um item, né? É só algo que eles É, tinham. mas eu não tenho certeza, é isso que a minha, o meu incômodo é que eu acho que é bacana, mas eu não sei, eu não vejo ainda essa evolução desta forma, que esta realmente é o passo, é o próximo passo, né? Apesar de ver coisa positiva em tudo que está no último quadro, mas eu não tenho certeza se é assim, se é tão simples, né? Se Porque vai eu ser acho que dessa forma. é algo diferente, que a gente É, nem tem ideia do que é. Então eu não sei como será, porque eu acho que será bem diferente do que a gente imagina. é. O que é colocado aqui, eu vou citar de novo o Harari, só para a gente poder fazer um comparativo com isso aqui. O Harari tem o Sapiens e tem um outro livro chamado Homo Deus. Alguém já ouviu falar nesse livro, Homo Deus? Já. Já? Então, o que um Homo Deus ele vai falar assim? Ó, ele vai falar assim: a gente está caminhando. Então, no primeiro livro, ele conta a história da humanidade como nós chegamos até aqui. Agora, nesse outro livro, Homo Deus, ele faz uma projeção de futuro. E o que ele vai dizer? E aí, no final, eu vou explicar para você por que Homo Deus. Ele vai dizer assim: a gente está sendo dominado, e isso não está escrito nesse quadro aqui. A gente desenvolveu um negócio chamado inteligência artificial. E o que vai acontecer daqui para frente? Por exemplo, você já reparou que quando você entra lá na tua rede social, o teu Instagram, o teu Facebook, ou seja o que for, ele te joga aquilo que você gosta de ver? Se você curtir o negócio, ele vai te jogar coisas parecidas com aquilo, não é isso? Entra lá no teu YouTube. Se eu quiser saber o que a Joelma vê no YouTube, eu não preciso fazer nada. Eu só entro lá no celular dela, no computador dela, e entro no YouTube. Ele vai mostrar para mim os vídeos que ela está acostumada a ver. Aquilo que ela gosta de ouvir. Não é isso? Então, a inteligência artificial é que vai conduzir. Então, o que ele vai dizer? Ele vai falar assim: olha, a gente vai perdendo um pouco de autonomia. Porque vai chegar um momento que nem uma namorada mais você vai conseguir arrumar se não tiver inteligência artificial por trás. Porque ela vai fazer um cruzamento de informações e vai dizer assim: olha, essa pessoa é muito bonitinha, aí, mas não combina com você. Gente, a gente Black não está Mirror. longe disso. É, Black Black Mirror. Mirror. Né? Então, isso aí não vai dar um ano. Então, a própria inteligência artificial é que vai conduzir você. Você vai entrar num carro daqui a pouco, vai ser um carro autônomo. Gente, a gente não está. Já existe, eu não estou falando de uma projeção de futuro. Você sabe esse avião, esse carro voador que está sendo planejado pela Embraer? Você já ouviu falar, o Eve, né? Você sabe quem que vai pilotar esse carro? A inteligência artificial. Eu não sabia disso. Ontem eu estava conversando com alguém da Embraer. Ele falou: não, quem vai pilotar isso é a inteligência artificial. Só que a ANAC, ela quer que tenha um operador ali, por causa de uma contingência. Mas no futuro, é inteligência artificial. Nem o teu carro você vai dirigir mais. Vai demorar um tempo para ser inteligência artificial, né? Primeiro vão ser algoritmos e coisas muito bem definidas, rotas e tal, Sim, planos de sim. voo. Mas É, sim, é um computador é um computador que vai com um fazer isso. programa É. bem E, confiável. e, e essa questão de tempo, Giovanni, que a gente está falando, quando a gente fala, por exemplo, em 100 anos, em termos de história, não é nada. Não. Não é Bom, nada. Entendeu? sim, é aquela coisa, acho que a história e a evolução é que nem você ganhar e perder dinheiro, né? Você, quer dizer, só que é o contrário, né? Se você perde 10%, você fica com 90%. Aí você ganha 10%, você vai para 99%, né? Você não voltou onde você De estava. 100, você não volta para 100, né? Ah, Acho que a história vai ao contrário também, né? Se você andar 10 anos para trás, você vê uma realidade. Vamos partir do ano 2000. Você comparar 1990 com 2000, tem uma evolução. Agora, 2000 com 2010, o salto é, é né, exponencial. é exponencial, é Ah, exponencial. é. Então, daqui a 100 anos, eu não consigo imaginar que muda Não dá para isso. imaginar. Mas Não de dá para imaginar. 1.200 para 1.300, como você falou, Opa, né? não mudou nada. Não muda quase nada. Não mudou nada. O que o cara de 1.200 fazia diferente de 1.300? De repente ele pegou uma enxada que tinha um corte um pouco diferente, ele arrumou uma técnicazinha diferente ali para arar o solo, uma forma um pouquinho. Mas você pega um cara que fazia um determinado trabalho numa empresa em 2010,
E volta em 2020, mudou tudo, está tudo automatizado, né? É outra história. Então, assim, ele vai dizendo, a gente vai ficando tão dependente da inteligência artificial, tão dependente de algoritmos, tão dependente de uma porção de coisas, e a gente vai passando, e muitas dessas coisas aqui a gente vai aprender mesmo. E ele vai dizer assim, vai chegar um ponto lá na frente que nós não seremos mais Homo sapiens. Entendeu? Então você imagina daqui a 100, 200, 300 anos. Né? Então a gente vai mudar tanto o jeito de viver que para pensar. Gente, aquilo que nós estamos fazendo hoje não tem nada a ver. Todos nós aqui já éramos nascidos em 1990. Eu não sei o Elmo que está escondidinho ali, se ele já tinha nascido. Não é mais novinho, né? Então, assim, olha o mundo de 1990 e olha o mundo de hoje. Entendeu? Então, aquilo que eu tinha como valores, como princípio, eu estou falando até no campo ético, no campo moral, mudou tudo. Então, você imagina daqui mais uns anos. Aí o Harari fala assim: daqui a algum tempo, talvez a gente nem possa mais ser chamado de Homo sapiens, porque a gente vai estar tão diferente. E aí, qual o nome que ele dá para essa nova espécie? Homo Deus. Mas não no sentido de Deus, ele fala no sentido relativizando com aquilo que nós somos hoje. Entendeu? Então, por exemplo, quando você pega um quadro é, bem, bem cartesiano como esse aqui, você fala, puxa vida, que bacana. E seria o ideal, né, que a gente pudesse avançar nesse sentido. Mas tomara que a gente, em alguns aspectos, a gente consiga realmente. E eu não estou dizendo que vai ser ruim, tá? Mas talvez as próximas gerações vão ter uma vida, uma cultura completamente diferente daquilo que Quando a gente tem. o Domênico de Masi trouxe o Ócio Criativo lá, o primeiro livro dele lá, né? Falei, nossa, que beleza! Quando eu tiver no auge ou, né, na minha carreira profissional, eu vou ter muito tempo livre. Como eu xingo o Domênico hoje em dia, né? Vai Falo, nada. onde que está o Ah, ócio criativo de quem, né? Quem não que tem. conseguiu esse nirvana aí, que, E né, pior do que passar longe, isso, porque a gente precisa mais, né? A gente está mais ocupado do tá mais. que Exato, porque a gente falava, assim, poxa, eu vou tirar todo o trabalho manual, né? E Aham, vou dar isso para o robô, para que a gente isso. possa ter mais tempo para descansar. A gente está trabalhando muito mais. A gente É. encheu muito mais o dia. Mas tem um videozinho, se eu achar, eu vou mandar para vocês, né? Que o pessoal vem aí e tem um cara lá com a máquina de lavar, né? E a mulher fica toda encantada com a máquina de lavar, aquela máquina, uma das primeiras máquinas de lavar. E aí o cara fala assim, mas para que isso? Não, para você ter mais tempo, né, com a sua família e não fica lavando Aham. a roupa e tem mais tempo com a sua família. Ah, isso aqui é para você ter mais tempo com a sua família, porque a máquina faz, tal. Ele falou, tá bom, e aí eu vou ter que trabalhar mais para poder ter essas máquinas, para poder ter mais tempo com a minha família, sendo que se eu trabalhar mais para ter isso, eu não vou ter o tempo com a minha família, né? Então é bem isso, né? A gente vive nessa loucura, nessa busca, como o Giovanni falou aí, que ócio é esse, né? Que eu não conheço, né? Eu trabalhava na Unimed, na época da pandemia, na área de suprimentos, compras, logística, e faltava tudo, tudo lá em cima, e aquele preço, aquela loucura. Eu nunca trabalhei tanto quanto trabalhei na pandemia. Então, e o pessoal falava, ah, não sei o que fazer, estou sem ter o que fazer. E eu ainda não sei, né? Esse ócio ainda a gente realmente procura. E a gente precisa, porque a gente entra nesse ciclo e a gente vai, e isso vai sufocando a gente. Acho que é isso que vai dando essa ansiedade nas pessoas que a gente está vendo hoje, sabe? Porque nunca tá bom, sempre falta fazer alguma coisa, sempre falta conquistar alguma coisa, sempre falta, sempre falta. E o que a gente já tem? E até onde a gente já chegou. E quando a gente não para, sabe, para meditar, para agradecer, para olhar tudo isso, eu acho que o ócio vai estar ligado a esse momento, sabe? Não um ócio grande, mas a esse momento que você vai ter aqueles cliques, sabe? Que é o tal do ócio criativo, sabe? Que você fala, pô, peraí, veio uma ideia aqui, não é tudo isso. Vamos reformular, vamos refazer. E eu acho que é isso que está faltando, porque a mídia não deixa, as redes sociais não deixam, o capitalismo nunca deixou.
e sempre vai te enfiando coisa, sempre vai te trazendo coisa, sempre. E essa necessidade de crescer 4% ao ano, 5% ao ano. Gente, até quando que o planeta aguenta isso? Você imaginou? Se 8 bilhões de pessoas, se todo o país crescer 4, 5% ao ano, que seria o sonho de consumo de todo mundo, isso significa o quê? Mais consumo. É mais gente comendo, né, uma porção de outras coisas. Então, assim, é reverter. Então, eu acredito muito num futuro, talvez de mais consciência, mas a gente tem uma bifurcação. A gente pode, ao mesmo tempo que a gente pode realmente ser esse espírito consciente, esse espírito olhando o ser de forma holística, a gente também pode se transformar em escravos aí das nossas próprias vaidades, da inteligência artificial, que na verdade é o que é fruto. Por que que a gente não para, né, Patrícia? Porque a gente sempre quer ter mais, né? A gente sempre quer ter mais. Eu quero ter Ô, o carro mais Carlos, bonito. mas acredito que na evolução, outro dia eu estava vendo uma live daquele doutor Carlos, que ele é médico, faz cirurgia e tudo mais, né? E ele estava falando de uma fala do Chico Xavier das gerações futuras, né? Que eu acho que é uma esperança para essa evolução de espíritos que vão reencarnar mais elevados, que vão preocupar mais com o meio ambiente, vão preocupar mais com tudo isso, porque se a gente continuar como nós estamos, a Terra não vai, ela não vai ser sustentável mais, Claro, ela não vai suportar. E eu acho que a gente tem que ter esperança. E eu também ouvi uma coisa claro, muito, claro. muito complexa nessa evolução que nós estamos discutindo aqui. Lá atrás, Deus criou, né? Tudo, Deus, né? E hoje em dia, eu acho que a gente tem que se preocupar também nessa evolução para nós chegarmos a esse ser universal e tudo mais, com Deus, porque tem tirado muito Deus, e quando tira Deus, não vai existir mais nem o bem nem o mal, vai caber a mim, né? Ou ao ser, assim, isso é bom, isso é ruim, então não tem, não vai ter mais essa ética, mais essa moral, né? Porque eu acredito que, acho que não é eu, acho que tudo que a gente já discutiu e tudo mais, eu acho que desde sempre, os filósofos e todo mundo que foi colocando, e chegamos hoje na sociedade que vivemos ética e moralmente, tem base, foi baseado, né, nessa história toda, né, incluindo Deus. Então, eu acho que se tirar Deus da sociedade, da humanidade, eu não sei que nós vamos realmente voltar lá no ser primitivo animal, Né? né? E quando E você olho fala por em olho, Deus, enfim. Joelma, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo, é amor, né? Então, enquanto a gente não tiver um mundo fraterno, enquanto a gente não tiver. Isso pode É, parecer. esse ser fraternal. É algo assim, até meio ilusório, meio piegas, meio utópico, mas enquanto a gente não entender o que eu tenho. E a gente não vai fazer isso pelo amor, a gente vai fazer isso pela dor. Porque eu Mas falo nós assim, já olha, estamos sofrendo. Olha o pois é, aquecimento, olha o que você vai fazer aconteceu uma. lá no sul do Brasil. Nunca aconteceu um negócio desse. Então, a gente já está sofrendo. Então, Nós e já aí o que que estamos como acontece? humanidade. Exato, porque eu vou falar assim, peraí, cara, eu vou passar minha vida inteira trabalhando igual um louco. Eu vou comprar um carro bom hoje, ele custa R$ 200.000, mais ou menos. Um carro bacana, né? Esses carrão aí, um SUV legal, 200.000. Para um cara que ganha uma média, vamos supor aí, de 10 mil por mês, se você pegar a maioria da população brasileira, está abaixo disso. Uhum, bem baixo. Cara, esse cara vai ficar 5 anos pagando uma prestação, e quando ele acabar de pagar esse carro de 200.000, ele pagou dois pelo juro. Não Na vale verdade, esse meio, cara, né? e não vale meio. Você vai falar assim, cara, mas para que eu estou fazendo isso? Sabe? Não é uma questão, né? É uma questão de consciência. Você fala assim, mas para que eu estou fazendo isso? Para Só que aí impressionar quem? Carlos, quando você acha que ó, eu 200 mil acho. é muito, É, parece outro com mas, de 800, Carlos, né? Exato. a gente conheceu um senhor porque assim, tem uma idade ali, uns 60, 70, uns 70 anos ele já está chegando. E ele comprou um carro bom, assim, legal, todo cheio de coisas. E ele chegou para o filho e falou assim: toma o carro, é muito botão para mim. Eu quero só sentar e dirigir. Então a gente está vendo que conforme a experiência, conforme a nossa evolução, a gente vai perguntando para quê, Para que né? O isso? minimalismo está aí. É, As pessoas estão realmente colocando valor naquilo que tem valor.
estão, sabe, trabalhando mais a meditação, estão trabalhando mais essa questão holística do ser, estão trabalhando essa questão das medicinas alternativas. Eu acho que é isso que realmente vai trazer a evolução. E como a Joelma diz, tudo com Deus, com amor, porque sem isso Não também vai. não vai suportar. Não vai. A- Mas a- a gente teve que chegar a esse, sei lá, parece que a gente já chegou no limite. E agora a gente vai ter que baixar essa bola, sabe? Você pega o tanto de doença cardíaca que tem hoje, por causa da má alimentação que nós temos. Eu não estou falando dos outros, nós, como sociedade, né? A maneira como nós nos alimentamos. Então, chega um ponto que você fala, peraí, mas vale a pena eu sacrificar, perder 10, 20 anos de vida para comer isso? Então, você entende? Então, a medida. Mas é a questão do amor, né? Ao outro e a si mesmo. Eu falo, poxa, mas. Então, eu até acredito que muito daquele que estava naquele quadro vai acontecer, entendeu? Pela ética, a forma de fazer medicina, tudo, é a evolução, né? Mas a gente vai ter um caminho longo a percorrer. E esse é o papel da filosofia, né? Esse é o papel da filosofia. Não é responder, é perguntar. E não é eu perguntar o que a Patrícia está fazendo da vida dela, a Joelma, o Divanir, o Elmer, o que eu estou fazendo. Será que isso que eu estou adotando como valor realmente é importante para mim? Será que eu não estou destruindo a mim, o planeta? Né? E a gente tem tão pouco tempo, né? Quando a gente pega em termos de vida, é tão pouco tempo. Eu não estou dizendo que você tem pouco tempo de vida, mas é que perto da história, perto da humanidade, é muito pouco. Né? Então, enquanto a gente não aprender, talvez, a viver o hoje, né? E a valorizar coisas muito pequenas, a gente vai ficar. Né? Aí sim a gente vai poder dizer que nós somos evoluídos. Então, e só para fechar, Joelma, o meio espírita, nós falamos muito dos espíritos mais evoluídos que vão vir, mas esses espíritos mais evoluídos que vão vir, será que não seríamos nós mesmos em outras encarnações? Né? Então é a gente mesmo que vai ter que buscar tudo isso. Né? Como diz o Einstein, a evolução não dá saltos. Né? Ela vem passo a passo. Então, será que na próxima vez que eu vier aqui, eu não vou ser alguém que já vai ter uma visão um pouquinho maior? Mas para isso eu tenho que aproveitar esse tempo. Porque se eu entrar na E onda, se eu tivesse um Celta, um chaveiro, resolvia meu problema. resolver o teu problema. Um Fusca, então, pegava a chave do vizinho. E a bicicleta, né? Pois é. Pois é. Mas Não, hoje só elétrica para mim. mas isso que você está falando é nós, como sociedade, que somos assim. E não tem nada de errado. A gente não está dizendo que eu tenho certeza que muitos têm bons carros, e não tem nada de errado nisso. O problema é como a gente lida com isso. Né? Então, por Qual exemplo, objetivo a gente está fazendo tudo isso, qual né? o Estamos fazendo objetivo? tudo isso para quê, Para né? Qual que é eu o estou fazendo objetivo? tudo Para isso? chegar aonde, né? Qual é o objetivo? Poxa, se eu pego meu irmão, pega aí meu irmão, para ver se vocês conheçam o Pedro. Eu trabalho em home office o dia inteiro. Eu saio daqui para levar o moleque caçula meu na escola de manhã, e para fazer alguma coisinha, eu tenho e-commerce, então às vezes eu vou ao correio, fazer alguma coisa por aqui. Raramente eu vou viajar. Às vezes é no litoral, e viagem longa a gente não vai de carro, né? Então eu não preciso de ter um carro de 200 mil. O meu irmão é representante comercial, ele viaja o estado inteiro. Ele vai para Santa Catarina de carro, então ele precisa. Você Isso. entendeu? Então, eu não estou Ferramenta. aqui para julgar o que o outro tem. Eu tenho que perguntar para mim se isso resolve. E se eu quero, por que eu quero? Entendeu? Então, pronto. Porque senão você fala, cara, eu vou ter que ficar trabalhando 10 anos para pagar isso. Ah, não estou afim. Então, se eu gostaria de ter, gostaria. Você está disposto a pagar esse preço? Não. Ou estou. Se eu estou, beleza, eu pago e acabou. Né? Mas então, como sociedade, como que a gente vai evoluir nesse sentido? O que eu como, o que eu bebo. Né? Eu estou afim de ficar comendo aí comendo torresmo todo dia. Né? Não, Aí então. já é bom, aí já é bom. É. Um queijinho. O queijinho. Quem que faz uma preparação, um encerramento breve para a gente? Antes da oração, falando em queijo, hein? A gente faz queijo Então. lá em Minas, hein, Ô, meninos? coisa É só boa, hein? encomendar, hein? Não, então,
Mas, Eu opa, gosto, tá a gente encomendado já. tá encomendado. Quando você vier, você mora É, onde, João? Você mora manda em os São José, não dados aí. mora? Você mora em São José mesmo ou Oi? não? Você mora em São José? Não, às vezes eu estou em aula lá em Minas, eu tenho um sítio lá. A gente Ah, tem pretensão de ir embora, mas a gente já faz. Nas folgas do meu marido, ele faz queijo por encomenda, é uma puxa, delícia. tá Tem feito. mel, a gente vende também, a gente tem lá Tá uma aí, fechou. apicultura, chama Apicultura Ferreira, bem legal. Ó, Aí, futuro, né? quando Estamos Manda os você for, dados evoluindo. aí, Joelma, por favor. quando você for para Minas, Ué, a avisa gente a gente. podia fazer um café filosófico lá no meu sítio, hein? Poxa, Opa, quando você for demorou. para Minas, avisa aí. Em casa a gente consome queijo aqui, que é uma Eu maravilha. também. Aí Ah, é fala, só, se você quiser, você pede para mim lá no grupo que eu te trago, você passa o endereço, meu marido te leva. beleza, fechou a Mas conta. leva também em Santa Catarina ou tem que vir buscar? Ai, Quando, Patrícia, aí você vai ter que vir aqui. Só continuar comendo torresmo que você volta, Patrícia. é que a gente tem um Pois grupo de é, fãs, É, né? O é. Divaninho mora Vou onde, matar um Divaninho? porquinho, fazer um São José dos torresminho pra você Campos. vir Ah, você mora em comer. São José. Pois é, É que aqui a gente tem gente de São José do Rio Preto, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente tem. de Santa Catarina. Essa turma aqui é uma maravilha, bem É. viajada, né? Vamos lá então para o encerramento. Quem é que vai fazer? A Joelma que ia fazer? Tudo bem. O Elmo tá falando para você trazer mais um queijo para ele também, que ele quer. Ah, vamos silenciar o nosso coração, amenizar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer a aula de hoje, agradecer toda essa partilha, que com certeza fez de nós melhores. Esse conhecimento, com certeza, vai trazer novas possibilidades. Que Jesus abençoe cada lar neste momento, que abençoe e derrame suas bênçãos sobre todos aqueles irmãos que estão necessitando de, seja pessoal, social, econômico. Que olhe, né, que os espíritos amigos olhem por todos eles. Que assim seja, graças a Deus. Gente, uma boa noite para vocês. Deus. Muito Ótima obrigado. semana, boa recuperação, viu, Joelma? boa Deus possa noite, tudo Obrigada. de bom, ajudar João, para bastante na você. recuperação. Boa Tchau para Beijo. noite. Tchau. vocês. Cuidado com o torresmo e com a chave, hein? Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.